Fala pessoal, eu sou o William Azevedo e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas aqui de alinhamento e quebra de texto para o seu site ficar visualmente mais agradável e profissional. Então, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Esse vídeo aqui a gente vai usar alguns exemplos, tá? Tem alguns exemplos de como estava e de melhorias possíveis a serem feitas. Isso aqui são ajustes finos, então é muito importante que você faça testes, faça análise, aprenda com outras pessoas, olhe site de referência para que você pegue isso aqui no feeling. Não é uma ciência exata onde a gente vai te passar e vai falar, isso aqui está 100% certo, isso aqui está errado, mas são coisas que vão ajudar no seu dia a dia, por isso a gente trouxe exemplos para exemplificar, beleza? Então, o primeiro aqui, ó, por exemplo, aqui ficou uma letra sozinha. Aqui ficou uma preposição sozinha. Aqui ficou o assim sozinho. E esses itens aqui, você percebe que visualmente eles estão indo além do design. Então, você tem o texto aqui e ele passa um pouco. Esse aqui também, ó. Todos os textos eles vão mais ou menos até aqui, esses aqui eles vão muito longe, tá? Então, para a gente dar uma amenizada nisso, o que que a gente pode fazer? Diminui um pouco o tamanho aqui da seção ou quebra ela. E que, por exemplo, essas duas linhas já ficou com o tamanho igual, não ficou essa, depois essa menor, depois essa menor, tá? Já ficou igual. Essa outra aqui, olha como fica mais harmônico, né? Aqui a gente não tem mais essas palavras sendo quebradas. Tudo bem que inicialmente a seção ela foi pensada para ter uma distância útil daqui a aqui, às vezes de 40 pixels, de 60 pixels, mas a gente, ao final do projeto, vem aqui e faz esses ajustes visuais para ficar mais agradável. Um ponto muito importante sobre isso aqui também é que nem toda tela vai dar para você arrumar isso aqui. Hoje a gente trabalha com sites responsivos, então a gente tem ali as quebras de tela para monitores 1280 pixels, para monitores de 1366, para monitores de 1440. Quando se trata de tablet, a gente tem ali os de 1024, tem alguns menores, tem alguns de 1200. E quando a gente vai para celular, piora, porque de celular tem um monte de tela diferente com tamanho diferente. Então, esse ajuste aqui é legal fazer. Tem algumas telas que dá para fazer melhor, como por exemplo ali as telas de 1280 pixels, 1366, que são bastante utilizados hoje em dia. Mas dependendo do caso, você não vai conseguir fazer um ajuste tão fino quanto esse aqui que a gente falou. Aqui, para esse caso, por exemplo, superior, tudo bem. Por quê? Porque a gente aqui tinha muito espaço, né, para poder vir aqui, por exemplo, ó. Aqui eu estou arrastando, mas só para ter ideia, para monitores menores, se você coloca aqui que esse bloco aqui ele tem 589 pixels, se for numa tela até 600, 700 pixels, ele vai continuar dessa forma. Mas esse aqui, por exemplo, esse aqui, talvez você faça isso aqui como fixo para ele manter o texto e esse aqui, na hora que você for para o responsivo, ele diminua. Então pode ser isso. Aí você tem que ver a melhor forma possível, né? Mas tem que tomar cuidado porque às vezes não é possível fazer em todas as telas. Aqui é outro exemplo, ó. Aqui o i ficou separado e jogando para baixo, a gente melhora esse aspecto visual. Aqui, ó, essas palavras também. Aqui a gente jogou parte do texto para baixo e aí aumentou a linha de baixo e diminuiu a de cima, e assim a gente melhorou todo o aspecto visual desse texto. Nesse caso aqui, a gente fez a mesma coisa. Jogamos aqui as palavras para ficarem mais próximas. Tinha outras seções aqui que a gente fez parecido, mas por exemplo, essa seção aqui ela ficou com praticamente 500 pixels, 500 pixels, né, de largura. As seções que estavam embaixo, elas podem ter mais ou menos para fazer esse ajuste visual. Esse site aqui ainda tem mais uma complicação, que ele foi traduzido para 4 línguas. Então, às vezes a gente arruma numa língua, arruma em uma tela e na outra ele já dá problema. Então, você ir se acostumando a pensar nisso para poder escolher a melhor possibilidade, né, para poder englobar todas as telas, todas as línguas, é uma prática, quer dizer, uma habilidade que você vai desenvolvendo com a prática, né? Isso que eu queria dizer. Além disso,
Aqui a gente tem alguns aspectos de alinhamento, além dessa parte da quebra, né, que a gente também tinha aqui, a gente tem a parte de alinhamento e espaçamento do texto. Então, no caso, quando a gente vai utilizar a imagem, a gente dá a preferência de fazer o alinhamento aqui, ó, da imagem e do texto centralizado ambos. Então, no caso aqui ela estava centralizado para cima, então a gente colocou ela mais para baixo, a gente quebrou um pouco o texto para ficar mais harmônico essas linhas e a gente aumentou o espaçamento entre a imagem e o texto, tá? Então isso também é importante para dar o respiro necessário para que o texto ele fique mais harmônico sem esse tanto de pontas. E lembrando que às vezes nem sempre será possível fazer isso. Aqui a gente está explicando sobre essa questão do aumento de distância e esse aqui do aumento de distância entre o texto e o título, para ele ficar mais harmônico. Então aqui a gente tem a V1, né? E aqui a V2 finalizada. Aqui é a mesma coisa, ó. O texto ele ficou com a palavra viúva, né? Quando a gente tem uma palavra única aqui, a gente chama ela de viúva. A gente fez esse ajuste aqui para fazer essa quebra dele, tá? E a gente também fez o alinhamento e agora a gente tem a comparação entre a versão inicial e a versão final. Então essa versão final aqui, né? Ela é, vamos tirar esse grid, ela acaba sendo mais harmônica, né? Quando a gente trata aqui, ó. Por quê? Porque ela está mais englobada dentro desse quadradinho aqui, ó. Então ela está dentro desse quadrado e ainda está centralizada com esse aqui. Nem sempre é possível, mas na maioria dos casos, essas dicas aqui ajudam bastante a melhorar esses aspectos aí. Então toma bastante cuidado com essas palavras viúvas, tá? Para elas não ficarem quebradas. E um ponto importante que a gente não falou, às vezes o pessoal acredita que aqui nem tem, né? Mas colocar o texto justificado, então para ele, sabe, começar aqui até o final, resolve esses pontos. Mas não. Na web, a gente utiliza principalmente textos alinhados à esquerda e textos alinhados ao centro, tá? Então, no caso, esse aqui não tinha como alinhar ao centro, né? Não faz sentido alinhar ao centro. Mas dependendo da seção, faz. Como por exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, tem essa aqui que está alinhada ao centro. Mas essa aqui, ó, essas outras aqui já estão alinhadas à esquerda. E aqui a gente já tem vários deles respeitando essas quebras, né? Nem sempre dá para fazer, mas aqui ele já não está aí no texto até o final para poder melhorar esse aspecto visual. Aqui também, ó. Então, pelo grid aqui, você pode ver que o texto poderia ir até aqui, mas aí ficaria muito espaço sobrando. Aqui o texto, às vezes ficaria uma palavra viúva. Então, você fazer esses ajustes melhora bastante o aspecto final do projeto. Beleza, então? Então, se essas dicas aí foram úteis, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe aí com mais alguém que possa aproveitar dessas dicas. E se você precisa de uma auditoria para o seu site, está pensando em fazer um site novo, um site institucional aí para sua empresa, entre em contato com a gente aqui, link na descrição, ou então entra pelo nosso site estudioartemis.com, que a gente oferece uma auditoria gratuita para você. Valeu e até a próxima.